Signo de Gêmeos, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua previsão atemporal, ou seja, vale a partir do momento em que você chegar até esse vídeo. E se você está aqui, não é por acaso. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os inscritos do canal, a toda a egrégora que acompanha meu trabalho aqui no canal, pelas curtidas, comentários, pelos atendimentos, né, pelos agendamentos que vem passando por mim. Então, gratidão a todos os geminianos que acompanham o meu trabalho aqui. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Lucélia Oshiro e aqui na descrição do vídeo tem o meu site, caso você queira saber um pouquinho mais sobre os atendimentos disponíveis, ok? Vamos lá então, signo de Gêmeos, começando com uma energia geral, um arcano maior para vocês. Qual é o arcano maior que vem conversar com vocês? A Torre. A Torre está falando sobre abrir a mente, pensar de um jeito diferente, porque alguns geminianos estão pensando ainda, estão num paradigma meio obsoleto, né? Então, eu construí, eu fiz desse jeito e eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, para sempre Gabriela. É alguma coisa desse sentido? Então, não, né? A gente sabe que Gêmeos é um signo mutável, é um signo que, né, de altos e baixos, mas também de muita versatilidade. Só que talvez esse seja o ponto, você achar que você sempre tem que estar nessa instabilidade interna ou externa e que isso é normal e que eu vou ser assim, não, né? Não. Se isso está te incomodando, se essa coisa de altos e baixos e de nunca ter um lugar, né, de segurança, de aconchego, de pertencimento, né, isso não é normal. Né? Todo mundo tem um lugar de pertencimento, todo mundo tem um chão, uma terra firme, digamos assim. E eu estou falando no sentido figurado. Você pode ser o maior viajante, né, aventureiro, que gosta de ir para vários países, só que todo mundo tem que ter um lugar que se chama casa, onde eu me sinto em casa. Né? Um lugar interno. E aqui é um pouco isso, é uma necessidade, Câncer, de você encontrar esse chão, encontrar um lugar de aterramento, tá? E isso passa por uma ampliação de consciência, de não focar só nas coisas do nível material ou do nível da matéria no sentido de vida prática, vida cotidiana, mas no sentido de espiritualidade, talvez, tá? E no fundo do deck, a sacerdotisa, né? A sacerdotisa fala sobre espiritualidade, fala sobre encontrar as respostas dentro de mim. Eu sei, calma, eu sei que isso parece meio clichê. A gente fala assim, ai, as respostas estão dentro de você. A pessoa quer matar, quer morrer, né? Porque fala assim, tá, só que eu não estou acessando. Como que são essas respostas que estão dentro de você? As respostas são informações. Informações que vêm onde? No nosso código genético. As informações estão dentro de você, significa que ela está no seu corpo, ela está no seu sangue, está nos seus ossos, nos seus músculos. Essa informação tá em você, no seu DNA. E de onde vem seu DNA? Do seu pai e da sua mãe, vem da sua família. Então, as respostas que você busca, né, desse não aterramento, dessa falta de chão, né, que tem que ampliar a mente, é de onde? Né? Dessa busca de pai e mãe, desse entendimento, dessa interioridade e dessa interiorização. É como se você tivesse que se jogar para fora para mergulhar dentro. Jogar para fora de onde? Saltar fora do quê? Da torre. A torre é o quê? O ego. Eu tenho que saltar fora do ego adoecido, aprisionante, né? Claustrofóbico, para dentro. Sacerdotisa tem muita energia do materno, do útero. Talvez podem, para alguns geminianos, algumas crenças, algumas coisas que vêm de vida intrauterina.
às vezes traumas que a sua mãe passou, ou situações que a sua mãe passou, ou até a sua avó passou e que isso está impregnado no seu DNA, tá? Isso vem como memória da alma. Isso é a casa 12 do seu mapa astral, tá? Numa perspectiva kármica. Vida intrauterina é casa 12. E aí você pode dar uma olhadinha, caso você tenha um pouco mais de familiaridade, olhar um pouco mais, com um pouco mais de atenção a sua casa 12 do mapa astral. Que signo que está lá, que planetas, tem planetas retrógrados, tá? Tem aspectos difíceis, tudo isso são coisas que a gente pode ir analisando, tá? Tem sites que fazem um mapa gratuito, que você consegue ir estudando, tá? O que mais para Gêmeos? Essa torre. Essa torre fala de 4 de paus. 4 de paus é família, né? Só está reforçando isso. Talvez aqui a gente tenha que sair de uma base de concreto, algo que eu concretizei internamente, e eu tenho que ir para uma nova estrutura de paus. Sair daquilo que é petrificado e ir para alguma coisa mais leve. Para que de repente o seu casamento se torne mais leve, né? Então você não vai repetir o mesmo modelo de casamento, de relacionamento dos seus pais. O seu casamento, as suas relações interpessoais com seu marido, sua esposa vão ser diferentes. A forma como você vai lidar com seus filhos são diferentes. Que ótimo! Que ótimo! Eu vejo que você está trazendo mais leveza para a sua situação. Só que às vezes a gente ainda fica apegado, né, em pré-julgamentos por lealdade familiar. Isso é natural, tá? Mas o 4 de paus está me falando de você se libertando de algumas crenças às vezes. Ah, eu aprendi, né, nasci ouvindo que tinha que ser mãe. Só que será que realmente você quer ser mãe? Né? Talvez não. E talvez você possa repensar isso, porque aqui a gente tem um conflito interno. Né? Eu penso uma coisa, ora penso uma coisa, ora penso outra coisa, porque fica, às vezes, esse diálogo. Meus pais falavam isso, eles falavam tanto isso que eu acabei internalizando isso. Só que isso para você é verdade? Para você faz sentido? Ter essa profissão que todo mundo da sua família teve, faz sentido? Ah, mas eu sinto que eu estou traindo minha família. Mas isso é seu. Isso é você que está pensando, isso é você que está inferindo. Tá? Então, é levar a vida um pouco mais leve, sem se cobrar tanto, seguir um padrão pré-estabelecido, né, que você acha que se você não seguir, você vai desonrar a sua família, você vai desagradar, alguma coisa nesse sentido, tá? Isso é inconsciente, gente, não é consciente, é inconsciente. Então você pode fazer esse exercício, tá? Ou vem fazer uma constelação comigo. Bom, quais são as áreas de prioridade para Gêmeos? 2 áreas prioritárias para as próximas semanas. Potencial, casa 1, ascendente. E quem mais? Casa da vocação. Aqui quando a gente tem o nosso papel no mundo, tá? Então, aqui é a casa 1 e aqui a sua vocação. Vocação não é necessariamente profissão. Às vezes, calha de você trabalhar, de você ter uma carreira dentro da sua vocação. Às vezes, não. Às vezes, você vai exercer sua vocação só depois, de forma não remunerada. Varia muito, né, gente? Mas entender vocação como uma voz que me chama à ação. Se existe um trabalho, uma carreira que é uma voz que me chama e isso tá um incômodo, isso tá me paralisando, isso não é uma vocação, porque não tá te chamando à ação, tá te chamando à paralisia, tá te chamando para um aprisionamento, e não é aí. É aqui eu vejo você saindo de um aprisionamento e indo seguir realmente a sua
vocação, mas é uma ação sua, muito consciente. Eu estou aqui, eu ouço alguma coisa e eu vou subir essa montanha. Algo que você faz por vocação, por dom. Não é pelo dinheiro, não é pelo status, não, é porque isso eu quero fazer, tá? Não importa se, né, o que vão dizer de mim, eu vou fazer. O mundo e o 4 de ouros, e para vocação, o que que a gente tem? Opa, caiu. Deixa eu pegar aqui, peraí, gente. 6 de espadas para vocação. Mais uma, 7 de copas. Bom, em relação ao seu potencial, a casa 1, que é também a casa do seu estilo pessoal, da imagem que você coloca no mundo, a gente está falando de mundo, a carta do mundo, que é eu me posiciono, eu no centro do mundo, é o que essa carta está dizendo. Eu encontrando o meu lugar no mundo. Tá? Então, aqui eu estou falando de vocês, geminianos, encontrando o seu lugar no mundo, quando você abre mão de um estado de acomodação ou de petrificação, ou de paralisia, né? Mas seja lá o que for, tem alguma coisa que é estável, mas é estável no básico. Se você quiser alcançar um nível acima, não vai ser aqui nesse lugar, né? Já disse a carta da torre, tá? Então aqui tem um certo apego que eu preciso finalizar. Pode ser um apego de aparência, sabe, extreme makeover, aqueles de transformação de roupa e de aparência. Às vezes eu tô num apego à minha própria aparência. Eu tô usando o mesmo estilo de cabelo desde os anos 80, sabe? E assim, o que isso diz? Que você tá passando uma imagem de uma pessoa que não evolui. E a imagem que a gente está passando para o mundo, ela sim representa aquilo que internamente a gente vive. Então é como se de repente, se você tem um certo apego à sua aparência física e você não quer mudar de jeito nenhum, olha para isso com mais atenção. Porque a gente sabe que qualquer mudança que a gente faz no cabelo, ela tá só espelhando uma mudança interna. Né? Então, às vezes, a roupa, o estilo de roupa que você veste, você não precisa mudar o seu guarda-roupa, você não precisa fazer uma cirurgia plástica aqui, mas a gente está falando de você mudar um pouco a sua autoimagem, finalizar uma visão que você tem de si mesmo através, não do mental, ficar pensando o que eu acho de mim, não, é através da roupa que eu estou vestindo, do estilo de cabelo, do estilo de maquiagem, de barba, de perfume que eu estou usando. Você sempre usa esse perfume há 10 mil anos. Muda o perfume, né? Enfim, é alguma coisa nesse nível, porque a gente está falando do nível da casa 1. Casa 1 é a casa que a gente entra no mundo, que a gente entra nos lugares, que a gente entra nos relacionamentos, que a gente entra no ambiente, né? É a porta de entrada. Então, a nossa aparência é o nosso cartão de entrada. E é sobre isso que a gente está falando aqui, tá? É hora de você dar uma repaginada aí. Tá muito pesado, tem que trazer um pouco mais de leveza, tá? Para você, de repente, passar uma imagem mais alinhada a quem você é de fato. Se você é essa pessoa alegre, leve, curiosa, divertida ou mais espontânea, que conversa com todo mundo, mas você está passando uma imagem mais séria, mais pesada, só veste roupa preta, né? Tem uma coisa muito densa, assim, densa não de energia densa, mas assim, de uma aparência mais fechada, isso trava também, tá? E é sobre isso que a gente está falando, de não se fechar para as pessoas, mas pelo contrário, se abrir um pouco mais. Às vezes é a sua própria
fisionomia, a sua própria expressão facial. Percebe se o tempo todo você não está assim, né, com a testa franzindo, ou com o rosto mais fechado. Às vezes você não está bravo. Tem gente que tem cara de bravo, mas não é bravo nem antipático, mas só tem cara. E aí isso cria uma barreira para as pessoas se aproximarem, tá? São sutilezas, tá? Mas é importante. Por quê? Porque isso está afetando também, né, a sua subida de montanha, o seu reconhecimento social. Aqui a gente está falando tanto de casa 10 quanto casa 11, tá? Aqui eu vejo um mix. É importante você fazer essa transição, seja uma transição de carreira, seja uma transição de jeito de pensar a sua carreira, abrir um pouco a sua percepção sobre carreira, vocação, né? O que eu faço mesmo é por vocação ou foi por obrigação familiar ou foi por lealdade? Eu estou cumprindo alguma coisa como se eu estivesse pagando, né? Algum karma, ou eu estou fazendo porque realmente é meu dom, eu acredito, enfim, né? É porque eu tenho que pagar boleto ou é por outros motivos? Tudo bem se é só para pagar boleto. Tudo bem, às vezes a gente tem que trabalhar para se manter, só que a gente tem que ter consciência disso e colocar as coisas nos seus devidos lugares para que a gente fique num lugar de paz com a gente mesmo. Saber que nesse momento eu estou trabalhando para pagar boleto, mas que assim que possível, mas que eu já estou fazendo um movimento, ainda que mental, ainda que de visualização, ainda que de sonho mesmo, para algo que eu quero lá para o futuro. Eu estou vislumbrando a ilha aqui. E o 7 de copas. Cuidado para não ficar numa idealização também daquilo que eu vou conseguir com a minha futura profissão. Né? Eu quero sair do CLT para ter o meu próprio negócio, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que depende, você quer sair do CLT porque você não aguenta, sei lá, X coisa, vai ter outras dores de cabeça no empreendedorismo. Ou, eu estou tentando concurso público porque eu quero uma vida tranquila. Mentira, porque no concurso público, a cada vez que muda, né, prefeito, governador, depende de qual é o cargo público, mudou tudo, mudou o setor, mudou as esferas de poder, muda tudo. Então, né, às vezes a gente fica numa perspectiva ilusória. Mas eu nasci para isso? Talvez sim. Então, às vezes, é mais você fazer as pazes com a sua vocação, com o seu propósito, com a sua missão, entender tudo isso, fazer as pazes e encontrar um lugar de paz, mas sem ilusão. Porque às vezes a gente tem uma ilusão, existe uma ilusão, quando eu faço o mapa do autoconhecimento, eu vejo que algumas pessoas têm uma ilusão do tipo, nossa, mas eu nasci para isso. Ninguém nasceu para tal coisa fechada, não é isso. Mas às vezes, muitas vezes, 99% das vezes, o que a pessoa está fazendo é aquilo que ela tinha que fazer. Aquilo que ela está fazendo condiz com o mapa dela, faz sentido dentro do mapa dela. Não significa que ela está fadada àquilo, mas significa que ela pode buscar outros caminhos, mas sempre com essas mesmas energias, mas que isso que ela está fazendo já é o propósito. Tá? Então, é isso que a gente está falando, de você observar isso na sua vida e ir sentindo. Ou você busca seu mapa para fazer, ou você vai sentindo isso internamente através da autoconsciência, tá? E autoconsciência não é ficar no diálogo mental. Autoconsciência é o nível mais elevado. É quando eu me observo de cima para baixo. Ou de dentro para fora. E por isso, às vezes, você precisa de um terapeuta, de alguém para te ajudar nesse processo. Mas é possível que você faça sozinho, tá? Seja audaz e dê o primeiro passo e prosperidade à frente.
Não tem o que negar, Gêmeos. A prosperidade tá logo aí, mas você tem que caminhar em direção a ela. É como se aqui, ó, a prosperidade está aqui. Você tem que caminhar, né? Ninguém vai percorrer o caminho por você. Você tem potencial? Óbvio que tem. Só que você tem que querer sair de um lugar, né, que tá confortável, tá médio, tá morno, para poder fechar um ciclo e ir para algum lugar melhor, mais leve, mais tranquilo, mais gostoso, mais amigável, ou que eu me sinto mais encaixado, tá? Às vezes não é uma mudança de carreira, às vezes é uma mudança de lugar de trabalho. Isso a gente faz no mapa, né? Mas você pode olhar a sua casa 6 do seu mapa. A casa 6 do seu mapa astral é o seu dia a dia, seu trabalho, suas atividades rotineiras. O signo que está na sua casa 6 é o signo que você precisa ter no seu dia a dia, porque se você não tiver, ao longo do tempo você fica doente, tá? Então, às vezes, não é uma questão, tem que mudar de carreira, não. Muda de empresa ou muda de estilo de trabalho, muda as tarefas, né? Muda a abordagem do dia a dia. Isso já muda bastante coisa. Para quem quer entender mais o mapa astral, as casas do mapa, tem vídeo de mini aula, tá? Depois dá uma olhadinha, eu vou deixar no final do vídeo. 10 de espadas, fim de uma história difícil. Eu vejo a verdade nesta finalização. Eu vejo a verdade nesta finalização. Então, tem uma finalização de uma situação ou de um estilo de vida ou de um jeito de pensar, tá? Mas que só é possível quando você vê a verdade, quando você escolhe ver a verdade. E que verdade é essa? A verdade é aquilo que faz sentido para você nesse momento. Porque a verdade hoje vai ser diferente da verdade daqui a 10 anos para frente. E a verdade de hoje é diferente da sua verdade de 10 anos atrás. Então, é você ver a verdade neste momento. E a verdade não é aquilo que é verdade verdadeira, o único jeito de se ver a coisa. A verdade é aquilo que conecta comigo, que faz sentido para mim, que me alinha com o meu eu superior e com o meu destino neste momento. Neste momento, tá? Sem ficar se julgando, mas lá atrás não fazia sentido. Mas agora faz. Tá bom? Porque a verdade, ela é mutável. É isso, Gêmeos. Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.